E o Juan Salles, ele é o substituto perfeito para o Bernal? Bom, hoje saiu uma matéria aqui no GE e vem acompanhar aqui comigo e falar sobre essa joia do Fluminense. Partimos aqui para a matéria. Aqui. Bom, a gente viu que o Juan Salles entrou com muita personalidade contra o Nova Iguaçu, mesmo sendo um time que não tem investimento, um time, com todo respeito ao Nova Iguaçu, um time pequeno, que é muito mais fraco do que o Fluminense, mas ele entrou com personalidade, ele entrou querendo o jogo, ele entrou firme nas jogadas e ele participou do gol que foi do Germancano, porque ele foi pressionar a equipe adversária junto com o Riquelme. E por conta dessa pressão da saída de bola do Nova Iguaçu, o Germancano conseguiu recuperar a bola do defensor e conseguiu fazer o gol do Germancano. O Germancano, cara, qualquer gol, mesmo sendo amistoso, a gente tá feliz, porque é o nosso ídolo. Pra mim, tá no mesmo patamar ali do Fred. Mas vamos aqui pra matéria. Conheça Juan Salles, joia que se destacou contra o Nova Iguaçu e é observado por Zubeldia no Fluminense. Inclusive, na coletiva ele falou que pode ser que o Juan Salles seja testado no time principal. No caso, ele falou que vai ser, mas vamos ver se isso realmente vai acontecer. Todo mundo conhece o Zubeldia, né? O Zubeldia, ele parece que é inimigo da base ou sente preguiça de integrar os jogadores da base porque tá no trabalho. Enfim. O volante assinou o primeiro contrato profissional com a validade até maio de 2027. O Fluminense goleou o Nova Iguaçu por 6-1 nesta quarta-feira. Um amistoso recheado de testes e utilizações de moleques de Xerém. Entre eles, um chamou a atenção. O volante Juan Salles fez sua estreia profissional ao entrar no segundo tempo e recebeu muitos elogios dos torcedores, até de Martinelli, titular da posição. Mas quem é o garoto de 18 anos? Natural de São Luís de Maranhão, Juan chegou ao Fluminense 9 anos. Em 2018, campeão invicto e inédito da Copa Metade del Mundo Sub-18 de 2025, em junho no Equador. O jogador passou pelo futsal do clube e já foi convocado para a seleção brasileira de base. Sobre características, Juan Salles se assemelha a Martinelli. A reportagem ouviu que se trata-se de um volante que não é tão defensivo apesar de ter já jogado como zagueiro, porém oficialmente gosta de ter a bola no pé e o que faz o jogo girar o tempo inteiro. Então, eu tenho uma opinião sobre isso. O Martinelli, quando ele veio da categoria de base para o profissional, a gente chamava o Martinelli de cão guia, né? O Martinelli mudou, mas o Martinelli antigamente ele era muito frouxo na marcação. Ele sempre foi muito bem ofensivamente com a bola no pé, mas na marcação, na dividida ele era muito frouxo, deixava passar muito, às vezes tinha que fazer falta, ele não fazia falta. Então assim, eu concordo com o que o Martinelli é hoje. Mas pelo que eu vi do Juan Salles, que foi muito pouco que nós vimos, eu acho que o Juan Salles é até mais firme do que o Martinelli na versão de hoje. O Juan Salles é um jogador mais firme, eu acho. Um jogador que chega mais, entendeu? É mais aquele primeiro volante do que o Martinelli, porque na minha visão o Martinelli joga muito melhor como segundo volante, avançando. Vamos continuar aqui. Também foi o líder de geração de moleques de Xerém mais vitoriosa das divisões de base do Fluminense. Esteve no ano de recorde de títulos do departamento, em 2023, com 24 conquistas. Ele é daquela geração de 2008 de ouro. O Juan assinou seu primeiro contrato profissional em julho de 2024, com a validade até maio de 2027. O Fluminense tem que se apressar para poder renovar o contrato desse garoto, né? Porque, assim, demonstrou qualidade. Porque se ele fizer algum outro jogo aí e arrebentar, pode ser que a gente perca ele. Ah, mas tenho 6 meses de contrato. Tá, e se chegar algum clube e falar, olha, espera até dar 6 meses de contrato, você assina um pré-contrato comigo e você vai embora. Então, assim, a gente tem que ir logo renovar o contrato desse garoto. Mesmo a gente vendo pouco, a gente é um ativo do clube, entendeu? Mesmo que ele não for para poder sair jogando já, ou sendo titular, ele pode render uma grana pro Fluminense, né? Então não pode perder a oportunidade, tem que renovar logo esse contrato, urgentemente.
Ele compôs a Esquadrilha 07, primeira safra de promessas tricolores a vencer o Brasileirão e a Copa Sub-17 em 2024. Essa geração foi uma geração de ouro. Mesmo numa categoria acima da sua idade, naquela temporada sua geração foi novamente a mais vencedora, contribuindo na conquista de 5 troféus. Após o amistoso contra o Nova Iguaçu, Martinelli concedeu uma entrevista e foi perguntado sobre Juan. Ele elogiou o desempenho do jovem nos treinamentos com a equipe profissional. É um grande jogador de Xerém, como tantos outros. Não acompanhei muito ele para falar das características, mas sempre que treina com a gente, mostra que é um jogador muito técnico e intenso. Ou seja, deu para mostrar que é um jogador que a gente precisa. Jogador técnico e intenso, que a gente tem no elenco, mas pode falar que a gente também não tem, é o Otávio. Só que o Otávio, Deus me perdoe, mas ele não tem como jogar mais no Fluminense. Todo respeito ao jogador, mas impossível ele ser reserva, entrar nos jogos. Não tem como ele nem ficar no banco. Ele não tem capacidade técnica de atleta para continuar no Fluminense. Sempre quando ele entra, até... mas porque o Juan Salles jogou contra o Iguaçu... Eu não vou relembrar aqui qual é o time exatamente, mas ano passado o Otávio jogou contra um time da Série C, na Copa do Brasil. No segundo jogo, o Otávio jogou muito mal. E o Otávio teve oportunidades esse ano contra times mais fracos e ele não aproveitou. Entendeu? O Juan Salles, na minha opinião, já demonstrou muito mais do que o Otávio. Muito mais, com poucos minutos. O Otávio demonstrou só coisas negativas e o Juan Salles mostrou coisas positivas, mesmo que sejam muito poucas. Aí aqui ele fala sobre o Júlio Fidelis, entre outros jogadores. Então, o que vocês acham? O Fluminense tem que renovar logo o contrato com ele, para poder ter ele no elenco, integrar ele no elenco, ou deixar para lá, é um jogador que, igual o Kaique, por exemplo, entendeu? Espero que o Fluminense consiga fazer bom proveito das joias da base, depois dessa Copa do Mundo, porque no primeiro semestre deu para ver que o Zubeldia quase não utilizou a base. Se inscreve e ativa o sininho aqui embaixo para você receber todas as atualizações do vídeo. E me manda um comentário, o Juan Salles ele deve ser titular? Ele vai brigar por titularidade? Eu acho que ser titular agora realmente ele não vai ser, não tem como. Hércules e Martinelli são jogadores insubstituíveis na minha visão no plantel do Fluminense. Mas será que futuramente ele pode meio que substituir uma saída do Martinelli? Coloca aqui seu comentário. Tamo junto, galera.